E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai destrinchar a visão teológica do pastor Fernando sobre essa relação super complexa entre a humanidade e o divino. Para quem já acompanha debates filosóficos, sabe bem que a premissa inicial dita todas as regras do jogo, né? E aqui o ponto de partida exige uma mudança daquelas. Sair de uma visão focada puramente na gente, no humano, para tentar compreender uma mente infinita. A regra é bem clara no material. Qualquer entendimento estruturado tem que, inevitavelmente, começar pela pessoa de Deus e não por nós mesmos. E logo de cara, o texto joga um conceito muito provocativo na mesa, que é o do Deus de espelho. Olha que interessante. Segundo o autor, isso é exatamente o que acontece quando a gente insiste em se colocar no centro absoluto do universo. Acaba rolando uma subversão total. A gente meio que cria uma divindade moldada à nossa própria imagem. Esse Deus de espelho vira quase uma máquina de vendas celestiais, um gênio da lâmpada que está ali só para atender aos nossos pedidos e desejos, e não para governar de fato. É basicamente o nosso próprio ego disfarçado de fé. Bom, para organizar essas ideias todas de forma bem lógica, nós vamos passar por 3 pilares fundamentais hoje. Primeiro, o teocentrismo contra o antropocentrismo. Segundo, as duas formas de revelação. E para fechar, a fé acima da lógica. Começar então pelo nosso primeiro ponto, teocentrismo contra antropocentrismo. O texto já desenha um choque de realidade bem profundo entre duas visões de mundo sobre quem realmente deve sentar na cadeira principal da vida. Pensa numa balança. De um lado, a gente tem o teocentrismo. Aqui, Deus é o centro inquestionável, o Criador, a âncora que sustenta tudo. Do outro lado da balança está o antropocentrismo, que é quando a humanidade é levada para o centro do pensamento e das escolhas. E o argumento apresentado é super direto. Essa visão focada no ser humano inevitavelmente leva a um colapso estrutural. Afinal de contas, é como tentar construir um prédio num terreno que não é nem um pouco firme. E onde a gente enxerga isso hoje em dia? O pastor Fernando lista alguns sinais bem claros na nossa cultura e teologia. Homens sendo colocados no centro da mensagem, louvores que, se a gente prestar atenção, parecem exaltar muito mais o ser humano do que o divino, a palavra sagrada sendo tratada só como um manual de benefícios pessoais, e o pensamento humano sendo venerado como a fonte definitiva da verdade. E aí a gente chega nessa citação que, nossa, resume muito bem a dinâmica toda. O homem sempre tenta tomar o lugar de Deus porque não suporta ser governado. Tem uma profundidade absurda aqui. O que o texto está sugerindo é que a mente humana tem meio que uma aversão orgânica a ceder o controle, sabe? Essa tentativa de tomar o lugar do divino não é só um equívoco intelectual. É uma dificuldade real e estrutural do nosso ego em aceitar que existe uma governança superior. O que nos leva perfeitamente à seção 2, as duas formas de revelação. Já que existe essa barreira gigante do nosso ego, como é que a comunicação divina acontece na prática? O material divide essa comunicação em duas vias. Primeiro, a revelação geral, que é aquela que a gente vê todo dia. A natureza, o universo, as estrelas, a gravidade, é uma vitrine escancarada para todo mundo ver. Mas em contrapartida, existe a revelação especial. Essa você não vai deduzir só olhando para o céu estrelado. Ela é lida na palavra sagrada, revelando detalhes de intenção, moralidade e propósito que a natureza, sozinha, não tem como articular. Então, na prática, a estrutura pede 2 passos essenciais para quem quer cruzar essa ponte. Passo 1, reconhecer, através dessa revelação geral do mundo físico, que um Criador existe. E passo 2, reconhecer que esse Criador não ficou em silêncio. Ele se revelou de propósito através da revelação especial. O texto argumenta que, sem juntar essas duas peças do quebra-cabeça ao mesmo tempo, qualquer tentativa de aproximação falha. E assim chegamos ao nosso terceiro e último pilar, o clímax dessa análise, a fé acima da lógica. Qual deve ser a nossa resposta a tudo isso? A base desse argumento está lá no famoso livro de Hebreus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. A ideia principal aqui é que a fé genuína, e não o puro achismo ou o esforço lógico, é a única ponte válida para o verdadeiro entendimento. Não é dar um salto no escuro, mas ter a convicção firme de que o divino não só existe, mas que também responde a quem o busca ativamente. O que é fascinante nessa perspectiva é como ela bate de frente com o nosso orgulho intelectual. A lógica humana e a especulação científica são tratadas pelo autor como ferramentas absolutamente insuficientes na hora de compreender um Criador infinito. O grande erro da nossa mentalidade moderna, segundo o material, é achar que só a lógica tem jurisdição para explicar o divino.
Tentar usar uma ferramenta finita para dissecar algo ilimitado não traz a verdade, só cria uma distorção perigosa dos fatos. E quando a gente olha para essa lista de atributos, a limitação da nossa razão fica bem óbvia. Pensa comigo. Infinito, soberano, atemporal, eterno. O argumento é que cada uma dessas palavras quebra sistematicamente as barreiras de como o raciocínio humano funciona. Uma mente que tem dificuldade de imaginar um espaço sem fim simplesmente não tem como encaixar a essência divina numa caixinha lógica terrestre. É uma tarefa fadada ao fracasso. Deus transcende completamente essa caixa. E é justamente isso que deixa a gente com uma questão enorme para fechar a análise de hoje. Será que o verdadeiro entendimento começa exatamente no ponto onde a nossa lógica humana falha e atinge o seu limite? Se a mente antropocêntrica exige respostas sempre nos seus próprios termos e acaba criando só um reflexo de si mesma, talvez o ápice da sabedoria seja ter a humildade de reconhecer a insuficiência do nosso próprio intelecto. Fica aí esse baita desafio filosófico para a gente refletir. Muito obrigado por acompanharem e até a próxima!